próxima página, tá bom? Ok, Robert, obrigado aos colegas da Fluitec. Para mim é um privilégio estar prestando esse suporte para vocês. Queria agradecer muito aí a confiança depositada, tanto ao Chris Soto, que eu conheci em New York ano passado, como o Greg. Para vocês terem uma ideia, eu acompanho o Greg desde 2006, foi a primeira vez que eu atendi a um evento na Noria nos Estados Unidos, lá em Columbus, Ohio, e desde aquele momento eu comecei a acompanhar e aprender muito com o Greg. Para mim é um grande cientista, assim como é o Chris Soto e o Jatin Mehta, que são as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem esse conhecimento e estamos aqui para apoiar essa iniciativa da Fluitec. Pode ir, Robert. Pode passar. A gente desenvolveu essa apresentação, pessoal, focada em 4 temas centrais. Primeiro, a gente vai falar um pouco de verniz. Vai começar falando um pouco dos problemas do verniz. Muitos já que estão na sala já estão familiarizados com o verniz, né? A gente sabe que o verniz no Brasil demorou um pouco para chegar o problema verniz, né? A gente foi um pouco conivente com esse modo de falha. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é muito mais desenvolvido, está muito mais, vamos dizer assim, estudado do que no Brasil. Depois a gente vai falar um pouco de testes, que é um grande desafio. Muitos usuários de turbina hidráulica não desenvolvem bons testes, não sabem acompanhar o desenvolvimento do verniz. Aí vamos falar um pouco de solução. Particularmente a Fluitec, ela está bastante desenvolvida nessa parte, não só com filtros, mas também com outros produtos que melhoram, que dissolvem o verniz. E no final, o Greg compartilhou com a gente alguns case studies muito interessantes. Eu tive a oportunidade de discutir com o Greg, tá bem bacanas. Pode seguir, Robert. Bom, o verniz, para quem não conhece ainda, né, um modo de falha de difícil detecção. A gente que é da área, né, nos meus cursos lá da Noria, eu costumo dizer que verniz é um câncer, é uma arteriosclerose que vai se alojando pouco a pouco nos equipamentos, né? Muito difícil a gente com uma palavra só definir o que é o verniz, porque tem muita coisa envolvida no desenvolvimento do verniz, condições da máquina, entorno operacional, formulação de óleo, contaminantes que aceleram a degradação do óleo. Umas coisas a gente sabe, o verniz ele vem de uma degradação, vamos dizer assim, bastante acentuada do hidrocarboneto, ou seja, a origem do verniz é o óleo. É o óleo num momento praticamente crítico da sua vida. E a gente tenta, na medida do possível, né, saber como que é esse comportamento e até onde ele vai causar problemas. Muitas vezes você tem verniz ou você tem outras coisas dentro da máquina que são verniz, é importante a gente acompanhar isso. Pode seguir, Robert. Degradação. A gente sabe que esse é um mecanismo que acompanha a formação de verniz, né? Quando você fala em degradação, você fala muito em oxidação de óleo. É um modo de falha que com certeza está presente. Pode ser acentuado, né, por raios ultravioleta. Existem alguns modos de falha muito associados, né, em algumas aplicações. Por exemplo, turbinas, fluidos EHC de alguns tipos de sistemas, né? Éster fosfatados, por exemplo, da indústria siderúrgica, eles têm um modo de falha chamado microdieseling, que não tem tradução para o português, mas está associado, né, é como se você fosse ferver uma bolha de ar e essa bolha de ar entrasse em contato com o hidrocarboneto. Isso degrada termicamente o óleo e acelera o processo de verniz. Gases, contaminação sólida, água, tudo que é externo acelera a formação de verniz. A questão química pode ter influência a nível de perda de aditivos. Alguns óleos, a gente sabe pela formulação, eles são mais propensos a perder a sua resistência antioxidante. E a própria mistura de óleos, né? Está mais do que provado que você misturar óleos de famílias muito diferentes, às vezes grupo 1, grupo 2, isso pode, o óleo pode entender isso como uma inconsistência
e isso pode acelerar a formação de verniz. Como vocês estão vendo, pessoal, é multifatorial, não existe uma causa. Olha, vamos atacar essa causa e vamos resolver o problema de verniz. São várias coisas que envolvem a formação de verniz. Pode seguir, Robert. Aqui a gente tem uma ideia, né, de como o verniz se manifesta. São várias fotos práticas, reais, de efeitos do verniz em várias aplicações. A gente vai ver algumas delas. Cada um tem um comportamento. Algumas coisas são muito parecidas, por exemplo, a formação da cor dourada num ponto quente da máquina se repete em muitas situações, não só em mancais, mas nas engrenagens, em bombas, em filtros, em alguns estágios um pouco mais acelerado, já quase como um óleo craqueado, uma crosta. Quer dizer, não há um comportamento igual para cada máquina. Você pode ter duas máquinas iguais, a princípio, com manifestações de verniz diferentes. Algumas coisas se repetem, algumas são mais intensas que as outras. Você pode ter um câncer num estágio um pouco menos agressivo e um câncer num estágio realmente de ataque, num estágio realmente altamente crítico. Então, é difícil você dizer exatamente o efeito do verniz. Como eu falei, ele é multifuncional, multifatorial, precisa ser bem investigado, varia muito de máquina para máquina. Alguns de vocês provavelmente já viram isso nas vossas máquinas e é bastante importante registrar isso. Robert está mostrando agora uma aplicação bem peculiar, que é em sistemas hidráulicos. Essa cor dourada é associada ao verniz depositado. E por que isso é perigoso? Porque em alguns sistemas hidráulicos críticos, né, isso pode emperrar uma válvula. Emperrando uma válvula, você tem uma situação praticamente fora de controle. Isso pode ser crítico para uma máquina, porque não pode mandar um determinado volume de óleo para fazer uma operação. Isso pode levar a uma falha catastrófica. Pode, Robert. Mais um detalhe de um carretel de válvula. Estamos falando aí, o verniz por si só, pessoal, ele é submicron. Ele não é visível a olho nu. Ele, a princípio, seria inofensivo. Quando ele começa a se depositar em filtros, em válvulas, né, ele vai se depositando e vai ficando perigoso, porque muitas coisas pequenas, quando são grudadas, elas começam a ficar perigosas. É muito semelhante ao efeito da fuligem. A fuligem a gente sabe que ela é inofensiva, a princípio. E se ela é mantida dispersa no motor, não faz mal nenhum. Agora, se você compacta o verniz, você tem problemas. Aqui estamos mostrando já uma situação fora de controle. Um filtro que destruiu a vida do filtro. Engrenagens são presas também para os processos de verniz, como vocês estão vendo. Esse dourado não é normal. Quem encontra isso numa inspeção, por exemplo, num overhaul ou numa boroscopia, tem que ficar muito atento, porque já estamos numa fase de ataque, ou seja, o câncer já está no componente. Você agora vai ter que pensar em outras coisas, em mitigar, em eliminar. Um trocador de calor nessas situações, senhores, ele já está realmente numa fase muito crítica, já com comprometimento da função do ativo. Essa animação que a gente coloca, mexe um pouquinho o cursor aí, Robert, dá para entender um pouco como que em alguns tipos de bomba, de pistão, por exemplo, né, o verniz é perigoso, ele pode afetar diretamente o movimento da bomba, pode causar um travamento, uma falha catastrófica, ou seja, tudo isso é importante ficar ressaltado, pessoal, silenciosamente, porque a maioria das vezes o usuário, o gestor, ele não sabe que tem o problema. Esse talvez seja o grande inconveniente. É um câncer. A gente às vezes não sabe que tem câncer, temos uma doença crítica com a gente e a gente não tem esse controle. Então ele age silenciosamente. Pode passar, Roberto. O verniz está diretamente associado ao problema de desgaste em mancais, em outros equipamentos rotativos. Ele vai
danificar, ele vai afetar a espessura do filme hidrodinâmico. E isso pode causar uma falha catastrófica. Quem já tem alguma noção de uma turbina, de um mancal de turbina, sabe o que eu estou falando. Se falha o filme, a turbina corre risco, a turbina não tem nenhum mecanismo de defesa que não seja a sua viscosidade e seus aditivos antioxidantes. Se falha o filme, se ele não consegue ser hidrodinâmico, você vai pagar um preço por isso, que na maioria das vezes é uma falha catastrófica. De novo, difícil de ser detectado, como a gente vai ver. Não há um ensaio que pegue exatamente o ponto de ataque onde o verniz é perigoso. É realmente um desafio para o gestor descobrir que o seu equipamento tem câncer. Mais fotos de mancais axiais de deslizamento. Notem bem aí como o verniz marca. Às vezes ele não marca a superfície inteira, mas ele, numa fase mais agressiva, ele risca, ele vira até uma coisa abrasiva. Né? As pessoas ficam pensando, mas como é que eu arranco isso da minha máquina? Não é tão simples. Né? Já está numa fase muito avançada. Né? Às vezes você está com câncer muito avançado, que você não tem o que fazer, senão partir para uma cirurgia. Então, essas fotos que a gente está vendo aí, pessoal, são fotos já de problemas avançados, realmente que não foram controlados, não foram mitigados, não foram descobertos. E o cara, daqui para frente, vai pagar o preço para tentar controlar esse modo de falha. A temperatura alta, ela é um efeito que é mensurável, você pode medir isso. Então, talvez um dos principais efeitos que você consegue encontrar quando o verniz está fora de controle, aumenta a temperatura, porque ele vai afetar uma das principais funções do lubrificante, que é o controle da temperatura. Então, o verniz está associado, né? Mostra o próximo gráfico aí, Robert. Por exemplo, esse comportamento que a gente está vendo no gráfico, né? De aumento, vamos dizer assim, exponencial da temperatura, é muito associado à presença de verniz, porque um mancal de deslizamento bem lubrificado, bem alinhado, bem balanceado, com sua saúde de óleo bem feita, né? Ele não deveria apresentar esse dente de serra, ele deveria se manter. Todo o gráfico no mundo da análise de óleo, ontem a gente estava falando de análise de óleo no nosso webinar, todo gráfico que não apresenta um padrão de estabilidade, pessoal, significa que é um problema. Aqui, mais uma vez, nós estamos vendo através de um gráfico que a máquina tem um problema. No caso, um problema de temperatura instável, temperatura subindo, ou seja, o óleo está cozinhando dentro da máquina. E o grande problema de gerenciamento de óleo hidráulico de turbina, pessoal, passa um pouco pelo desconhecimento, né? As pessoas não sabem lidar, não conhecem os ensaios, acham que os pacotes de análise de óleo padrões atendem. Estamos falando de um modo de falha muito específico. Ontem eu discuti com o Jorge um pouco sobre isso, né? Dessa dificuldade que o gestor tem de entender o que é um modo de falha. E quando você não mede, né? Tá o nosso professor Deming, você não gerencia. Então as pessoas acham que o verniz ele vai se autodescobrir no programa de análise de óleo convencional. Isso não vai acontecer. Você precisa de ensaios específicos para medir o risco do seu óleo apresentar câncer. Então, por exemplo, de novo, o maior problema do óleo hidráulico de turbina é a análise de óleo mal feita. As pessoas relutam em entender, né, quantas pessoas eu já treinei nos meus cursos da Noria e as pessoas nunca ouviram falar em teste de verniz, desconhecem completamente, desconhecem a importância de acompanhar os aditivos, de olhar para os antioxidantes, né, trabalhar um pouco mais proativamente. Porque o próprio verniz, pessoal, o MPC que a gente vai ver a seguir, ele já é um teste, de certa forma, reativo. Né? Mas é o mínimo que você tem que fazer, né, para saber que você tem um problema. Esse é o aparelho. Um aparelho simples. Né? É lógico que ele é feito em escala de laboratório, até porque ele tem um preparo, que é uma membrana, ele tira uma foto de uma membrana, mas é a forma mais aceita para você saber que o seu óleo tem potencial de apresentar verniz. Você não vai medir o verniz, não vai medir a arteriosclerose que está no seu óleo. Mas esse resultado vai te sinalizar que seu óleo é um candidato a apresentar verniz. Através desse MPC, que vai tirar uma fotografia de uma membrana. Aí a gente tem umas ideias. A unidade do MPC é o tal do DE. Né?
ele tem a ver com o quanto de cor azul e vermelha dentro de um espectro é depositado nessa membrana. Se fosse uma contagem de partículas, né, por membrana, comparativa, que muitos estão acostumados a fazer, às vezes até em campo, você faria uma membrana, bomba de vácuo, membrana, solvente limpo, e olharia com o microscópio tentando ver quanta sujeira foi retida. Aqui não, aqui a abordagem é outra. Vamos tirar uma foto dessa membrana e essa foto vai dizer para nós o quanto de partículas, vamos dizer assim, de verniz submicron, né, estão alojadas nessa membrana. Então, o número vai ser proporcional ao potencial de verniz. Cuidado com os falsos positivos. Às vezes um óleo escuro, por 2 motivos, ele pode ter sofrido um grande craqueamento, por exemplo, e o DE dele é baixo, 9. E aquele óleo do lado, que a princípio estava mais saudável, né, ele tem um DE, ele tem um potencial de verniz maior. Quer dizer, a cor não é necessariamente um indício que o óleo tem verniz. Essa cor provavelmente ele pode estar degradado, ele pode estar ácido, ele pode estar oxidado, mas o modo de falha verniz tem que ser medido através de um ensaio especial. Aí as pessoas às vezes acham, né, tomam decisões equivocadas. Precisa medir, pessoal. Esse vídeo é bem interessante, eu discuti bastante ontem com o Greg, quando a gente estava preparando o webinário, né? Porque a temperatura é um fator muito importante no estudo do verniz. Né? Como que esse verniz se dissolve? Se ele se dissolve ou se não dissolve por temperatura? Né? E a gente está falando nisso porque, dependendo da temperatura que o óleo está, vai ser mais fácil ou mais difícil remover verniz. Então, às vezes, as pessoas esquecem um pouco disso, acham que a temperatura independe da eficiência de remoção. E a gente está mostrando aí, né, que alguns produtos de degradação do óleo, eles se tornam totalmente solúveis quando você aumenta a temperatura. Então, é importante levar isso em consideração quando eu quiser tratar o verniz. Eu vou tratar a minha máquina parada ou com a máquina funcionando? Essa pergunta, pessoal, ela vai ter que ser respondida em algum momento por vocês que têm problema de verniz. Porque há situações em que as máquinas não param. Eu já peguei vários casos em clientes meus que não podem parar. A parada é proibitiva. Então, ele tem que tratar com a máquina funcionando. Agora, tem outros casos que você pode parar a máquina, pode esfriar o óleo, pode remover. É igual o café, né? Você toma o café com açúcar, você sente, né, que o café está doce, mas você não enxerga o açúcar que está dissolvido no óleo. O verniz é mais ou menos a mesma coisa. Você pode, em função da temperatura, ele vai estar mais ou menos dissolvido. E a Fluidtech tem, nos últimos anos, se dedicado a apresentar soluções sobre o verniz, não só como filtros, né? Porque quando a gente tem contaminação, a primeira estratégia que a gente pensa é filtro. A Fluidtech ela tem desenvolvido outras ferramentas, o Greg estava me contando, eles estão desenvolvendo muito a parte de solventes para apoiar as ações de descontaminação. Dá uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha nisso daí. Todo mundo gostaria de uma bala de prata para matar um lobisomem, né, numa noite de lua cheia, né? É isso que a gente fala aqui no Brasil, né? Variant killer, né? Mas a coisa não é bem assim, não é tão simples assim. Se fosse simples, um tiro acabando com o problema seria maravilhoso. Então, as tecnologias de mitigação de verniz, elas têm evoluído, né? Hoje, a gente pode afirmar que existem 3 tecnologias razoavelmente bem estudadas, seria o Deep Media, o filtro de profundidade, a limpeza eletrostática e as resinas iônicas, chamadas de SP. A Fluidtech trabalha com todas essas tecnologias e também com a otimização de solubilidade. São produtos que ela adiciona no óleo, principalmente aqueles que não podem parar, para melhorar a velocidade da remoção. Então, cada caso é um caso. O Greg fala sempre isso para mim, não tem, vamos dizer assim, receita pronta. Olha esse exemplo que interessante. Eles estão medindo o MPC ao longo do tempo, 90 dias, usando, por exemplo, a tecnologia ESP, resinas iônicas. O que se espera quando você tem um sistema contaminado, bem contaminado,
na MPC 70, né, realmente o câncer já está lá dentro. Tá? Podemos discutir se está solúvel ou insolúvel, mas com um SP você tem uma diminuição praticamente imediata, questão de dias. Aí passa um certo tempo, uma fase que a gente chama de... Volta um pouquinho, Robert. Só um minutinho isso. Aí, numa fase de limpeza, você pode experimentar um aumento do MPC, porque muita coisa pode se desprender. Existe ali uma competição dentro da máquina. Se tiver solúvel verniz, por exemplo, solubilizado em paredes ou em componentes, com a própria ação do ESP, talvez ele se desprenda e aumenta o MPC, para depois, num segundo momento, ele descer e estabilizar abaixo. É mais ou menos isso que se espera quando você usa a tecnologia ESP. Cai muito rápido, há um processo de absorção onde o que estava na parede vai para o óleo, e depois você limpa o que está no óleo. É isso que se espera da tecnologia ESP. Pode passar, Robert. Esse é um pouco do equipamento que a Fluidtech desenvolveu. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu pude visitar a fábrica deles. É um equipamento super portátil, não é grande, montado sobre rodas ou é fixo. Trabalha sobre o conceito de filtração e separação eletrofísica. Ou seja, você faz o óleo passar por resinas, né? Essas resinas são desenhadas sob medida. Não tem resina igual, depende de cada caso, é uma tecnologia deles. E esse produto, né, por exemplo, ele faz parte de alguns OEMs, como a Siemens, por exemplo, né, recomenda no equipamento novo, que você quer que a turbina já parta com um SP desse como uma offline fixa. Tamanha confiança que uma Siemens tem nesse tipo de equipamento. É bem interessante essa abordagem que a Siemens tem nos equipamentos dele. Esse aqui, no caso, é o Vita ESP2, né, que utiliza resinas iônicas. Essa é a resina propriamente dita, que é vamos dizer assim, um segredo da Fluidtech. Tem a propriedade de absorver a molécula de verniz. Volta só um pouquinho, Robert. De absorver a molécula que tá passando por fora. Então, ele sofre uma reação química e incha essa resina. Tá? Essa resina vai ser inchada, a mudar de cor. Interessante que esse filtro, né, ele vai, na verdade, se saturando, né, não por perda de carga, vamos dizer assim. A resina vai ser consumida, você vai ter que medir MPC para saber exatamente quando você tem que trocar essa resina. É bem interessante, é diferente para a gente aqui. A gente está acostumado a trocar filtro quando entope, por água, por partícula. Aqui nós vamos trocar a resina quando o MPC deixa de cair, é uma outra abordagem. E como eu comentei, dentro do pacote Fluidtech, né, que tem máquina, tem a tecnologia da resina e as outras tecnologias se necessário, tem também os melhoradores de solvência. É uma outra linha que a Fluidtech desenvolveu para ajudar na remoção do verniz, principalmente em casos mais avançados. Então, eles têm um produto chamado Decom, eles têm um produto chamado Boost, que é um aumentador de antioxidante, e o Infinity, que é um óleo específico de alta vida, de alta durabilidade e alta resistência ao verniz. Estão trabalhando patente desses produtos, né, e tem resultados muito interessantes, como a gente vai ver, né? Qual é a função aí desse tipo de produto? É ajudar na remoção do verniz que já está impregnado. É o verniz chamado insolúvel, que é muito polar, muito agressivo, já está, vamos dizer assim, ancorado nas superfícies, no fundo do tanque, nas paredes, no componente. Aquelas fotos que a gente viu no começo, né, sugerem já a ocorrência do verniz está insolúvel, ou seja, ele já grudou porque ele é altamente polar. E em todos os óleos tem uma certa habilidade de solvência. Você pode melhorar essa habilidade se você mexe com ponto de anilina, né? Então, esses produtos, eles são melhoradores, né, dessa habilidade do óleo dissolver, ou ter coisas no interior dele sendo dissolvidas.
Eles vão fazer analogia, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma tubulação altamente contaminada, né? E o solvencer, né? Ele vai atuar diretamente aí dentro. Existem muitos testes realizados a nível de compatibilidade. É assim, quando você tem esse tipo de problema, notem que é uma arteriosclerose, você está numa situação muito crítica. O verniz já está insolúvel, ele já se depositou. Você tem que ajudar o filtro a fazer a sua função. Aí você vai precisar de um solvente. Eles afirmam, Greg já feitos muitos ensaios de compatibilidade, né? E isso dá uma garantia que o produto vai atuar e não vai prejudicar os lubrificantes que vão vir na sequência. Aí a gente vai ver a mudança, né, da remoção. Pode passar. Então ele faz a analogia como se fosse um balde, né? Quer dizer, você consegue capturar muito mais sujeira que estava impregnada quando você usa um solvente desse tipo, né? Você consegue capturar muitos dos produtos de degradação que estão no óleo. Pode passar. Aí ele vai falar, olha, quando você mexe com esse melhorador, né, você pode esvaziar o contaminante do balde e dissolver mais sedimentos. Então, qual é o objetivo desse produto, né? Na verdade, ele vai tirar o que está impregnado, o que está insolúvel e se pegou nas superfícies, certo? E vai dissolver isso no óleo e vai aumentar a chance de você remover mais coisas com a máquina funcionando. Então, a sacada desse produto, pessoal, é justamente essa. Você consegue limpar mais sem parada de máquina. Eu tenho vários clientes, como eu falei, que têm problemas de verniz e não podem parar a máquina. São críticas as máquinas. As paradas são proibitivas. Só em overhaul, a cada X anos, o cara vai parar para mexer na turbina. E tem o câncer. Então, esse tipo de abordagem da Fluidtech é para esse tipo de situação. Principalmente quando você não pode parar a máquina e quer fazer a remoção com a máquina em funcionamento. Pode passar, Robert. Ele fala exatamente isso, que ele consegue esvaziar o balde, né? Ele consegue tirar as porcarias que estavam grudadas, dissolver no óleo, e o óleo, por sua vez, vai dissolver com as resinas. Ou seja, ele consegue, né, proliferar a atuação, ele consegue ser muito mais efetivo em curto espaço de tempo, né, do que um tratamento mais agressivo, onde você tem que parar a máquina, fazer um ataque, eventualmente trocar o óleo, né? Esse é o grande benefício, né? Os colegas da Fluidtech falam isso, né? Que você não trata o fluido de turbina hidráulico, né? Você tem um avanço contínuo do MPC, porque partícula vai gerar partícula, degradação gera degradação. Agora, com DECOM e com ESP, né? Você, além de ser mais proativo, você evita o mal se proliferar, você consegue estabilizar. Acho que é o grande benefício dessa dupla, né? Solvente e ISP é a busca dessa estabilidade, tem máquinas, pessoal, isso eu sei estudando verniz, que eu tenho estudado, feito pesquisas, que tem a propensão, tem gente que tem propensão de ter câncer, né? O meu pai, por exemplo, ele tem propensão de ser cardíaco, ele tem problema nas artérias, né? Tem 95 anos, quer dizer, não é por isso que ele vai morrer, ele controla as artérias, ele toma medicação, ele tem um monte de cuidados. É mais ou menos essa é a ideia, pessoal. Se você tem uma máquina que tem problema de câncer, você vai precisar tratá-la de modo diferente. Talvez com uma offline fixa, talvez com um solvente, talvez com um MPC contínuo. Aqui são experiências que o Greg compartilhou com a gente em turbinas a gás, que são os grandes vilãs, né? São os grandes afetados pelos problemas de verniz. No Brasil, a gente não tem muito acesso, mas quem tem turbina a gás, né? Refinaria, planta química, sabe do que eu estou falando. Aqui, eles fizeram ensaios, né, de estresse indoor, vamos dizer assim. A Fluidtech está tentando padronizar esse tipo de ensaio. Seria, uma aceleração rápida da oxidação de um óleo. Eles estressaram o óleo por 6 semanas, né, mediram, por exemplo, aminas e fenóis através do equipamento Ruler que eles têm, demustibilidade, espuma, viscosidade. Olharam um pouco para as propriedades físico-químicas e algumas até
de comportamento antioxidativo. E depois trataram com solvência, que é o fluido que inibe. E os resultados, né, foram bastante interessantes, né? Quer dizer, não se mexeu praticamente na carga antioxidante, mas a colorimetria, né, foi extremamente reduzida, né? E o RPVOT, que é outra forma da gente medir como está a saúde antioxidante do fluido, foi potencializado. Esses foram os testes que a Fluitec está proporcionando para a gente. E o case study que a gente tem, que foram trabalhos práticos, né? Por exemplo, esse trabalho é muito interessante, que o Greg compartilhou com a gente, foi numa indústria, uma refinaria, e é difícil a gente ver um trabalho desse, né? De tão longo tempo, né? São compressores atlascópicos de uma refinaria a gás, perdas de produção, muitas falhas associadas à disponibilidade, e eles em 2012 resolveram instalar um SP, esse filtro fora de linha de resinas iônicas, né? E os resultados foram impressionantes, como a gente vai ver, grandes savings, né? Porque talvez seja uma daquelas máquinas que tinha propensão a ter câncer, isso foi identificado, e foi feito um tratamento, vamos dizer assim, não de choque, mas para se manter o óleo dentro de uma razoável situação de verniz. E o que mais me chamou a atenção, né, por exemplo, olha esse gráfico, né? 10 anos de experiência. Eu acho que eu não tenho no Brasil, pessoal. Eu faço treinamento de análise de óleo aí já há 14 anos no Brasil. Eu acho que eu não tenho uma máquina aqui no Brasil monitorada há 10 anos consecutivos, né? Muito difícil. Esse estudo é bem interessante, né? Porque ele consegue mostrar para você, né, mês a mês, a evolução, né? Como que se comporta o MPC, como se comportam as aminas. Esse óleo especificamente não tinha fenol, mas tinha amina. É difícil, pessoal, ter um trabalho assim de tão longo tempo, de pesquisa, de você provar que mesmo com esses picos, né, às vezes esses picos vêm, eventualmente, vem logo depois de uma troca de óleo, quando cai, por exemplo, né, as subidas podem estar associadas, né, a uma situação um pouco mais crítica de operação da máquina. Mas é interessante mostrar que quando você usa a tecnologia de ESP, né, você consegue buscar uma estabilidade, né? Talvez não no primeiro momento, no primeiro mês, mas a tendência, a gente tem que olhar um pouco para a tendência, né? Ontem o Jorge, lá, o meu colega, falou muito disso, que às vezes o resultado não é o mais importante, é olhar a tendência do comportamento. Às vezes o preditivo não sabe olhar a tendência. E aqui as fotos, né? O Greg estava me explicando ontem, né? De ano para ano, devem estar aberto a máquina para fazer inspeções, e fotos como essas não deixam dúvidas, né? Porque como o SP está sendo efetivo, ou seja, ele está limpando o câncer do sangue e está ajudando a que o câncer que estava depositado vá para o óleo e do óleo vá para a resina. Esse é o mecanismo. Tá? Rolamento, na verdade, a gente traduziu para Mancal aí, tá? E o segundo case study deles, também envolvendo o Decon agora, que é o solvente, né? É um compressor também de refinaria, com alto MPC, mas ainda não crítico. Não tinha números elevados como aquele que a gente viu, né? E aqui eles começaram a cruzar MPC com ruler ao longo do tempo, né? Eles começaram a ver que o Decon, né, como solvente improver, né, melhorador da solvência, ele ajudava demais na manutenção do MPC em níveis aceitáveis, como a gente vai ver aí. Então, o MPC é uma das evidências, né, que mostra, né, como caiu a cor da membrana, foi de 22 para 1, de 1 para 3. Eu, particularmente, na última vez que o Greg veio ao Brasil, eu desafiei ele veio para o laboratório lá da Lubrin, a gente fez um experimento ali rápido com o Decon e foi impressionante. Não fizemos 7843, foi uma coisa rápida. Ó, faz o MPC de um óleo normal, que estava em torno de 40, faz um MPC de um óleo tratado com
3% de DICOM. E fizemos uma MPC. Na nossa frente ali, o número caiu de 40 para 8 em 40 minutos. É lógico que não era um teste normalizado, mas isso que está sendo mostrado, gente, mostra que o produto é um excelente solvente. Isso é que importa. Para alguns casos, ele pode ser muito bem aplicado. E a temperatura agradece, porque você arrancando esse solvente componente, né, você deixa o equipamento muito mais confiável, né? Porque a temperatura, todo mundo sabe, todo mundo já fez curso com a gente, né? É um dos grandes vilões, né? O seco, frio e limpo, né? Que a gente fala tanto nos cursos da Noria, né? Você vai estar atacando um deles, que é a temperatura, através de um melhorador da solvência. Então, esse case study fala um pouco sobre isso. Como o DECOM é potente e poderoso em alguns casos. Ou seja, tanto o primeiro caso como o segundo mostra que o DECOM como melhorador de solvência ajudou demais a se manter. Primeiro, a eliminar o verniz, melhorar a troca térmica e deixar a saúde do óleo, né, mais interessante ao longo do tempo. Essa é a principal, vamos dizer assim, evidência que a gente tem. Resultado, melhorando a solvência do óleo. O MPC foi beneficiado. Para finalizar, né, verniz, grande problema, câncer do lubrificante. A gente sabe disso, a gente já estuda isso há algum tempo. O Brasil está um pouco atrasado no que diz respeito, né, ao estudo do verniz. Agora que o Brasil, de uns anos para cá, a gente despertou. Os laboratórios estão fazendo MPC, estão fazendo RPVOT. Não temos um laboratório no Brasil que tem um ruler, por exemplo. O ruler é super conhecido nos Estados Unidos e na Europa, todo mundo faz, né? Volta só um pouquinho, Robert. O MPC, eu entendo que é modo de falha, ele deveria ser incorporado a maioria dos sistemas hidráulicos e de turbina que tem esse modo de falha. Ontem nós falamos muito sobre modo de falha, espero que as pessoas que assistiram a gente ontem tenham entendido que é importante olhar para o modo de falha. Aqui nós estamos falando de um modo de falha, então você tem que ter ensaio específico. E o MPC, pessoal, para quem não quer investigar muito a fundo a causa raiz, é a primeira estratégia de controle. Se você não mede o MPC, se você não tem uma referência, né, para saber pelo menos se você tem um câncer, você não vai conseguir nunca se ver livre desse problema. Então, o MPC é super indicado para esse tipo de equipamento. Acho que acabou, né, Robert? Bom, Marcelo, a gente tem algumas perguntas, isso vai concluir aqui, mas a gente tem uma pergunta do Caio. Aí eu passo para você e eu faço o comentário do Greg Levinson também. Quais as categorias de equipamento que eu deveria fazer teste de verniz além de turbina? Caio, toda aplicação que esse modo de falha tem risco de aparecer. A gente fala em turbina e compressor, né, e hidráulico, pelos volumes. Mas eu discuti ontem com o Greg, né? Greg, o termo verniz no Brasil surgiu há muito tempo atrás. Eu quando era engenheiro da Shell, a gente escutava falar de verniz em compressor de ar, que era volume pequeno, né? Hoje a coisa está muito mais agressiva em grandes volumes. Então eu acho que é volume e esse modo de falha que aparece principalmente pelo calor, Robert. Essa é a minha opinião. Vamos escutar aí a opinião do Greg. Sim, não, ele só adicionou que sistemas hidráulicos são muito importantes, assim como os óleos circulantes e de engrenagens e os de máquinas de papel e também de compressores. A gente fala muito dos compressores aí no Brasil. Temperatura, Robert, não tem grande volume, não tem circulação. São as presas desse tipo de modo de falha, Robert, você pode ter certeza. Ok, outra pergunta aqui, a presença de verniz no óleo contabilizado no contador de partícula. Então a pergunta é se a presença de verniz faria diferença em particulate counter, em contagem de partículas. Negativo. Se o colega... Quem fez essa pergunta, Robert? Foi o Caio também, eu acho. Eu acredito que foi ele também. Então, Caio, estamos falando de um contaminante invisível, Caio. Porque eu falei
o verniz, eles são partículas submicrons. Você não consegue medir partículas submicron no ensaio de contagem de partículas. De partículas você vai medir partículas maiores que 4, maiores que 6, maiores que 14, segundo a norma ISO 4406. Eles passam desapercebidos pelo contador a laser, por outros tipos de contadores. Então, é muito difícil você fazer uma correlação de contagem de partícula com verniz. É muito difícil fazer isso, porque as partículas são coisas muito diferentes. O verniz ele está praticamente dissolvido no óleo. Então, não dá para você pegar por contagem de partículas. Por isso que você precisa de ensaio específico para medir o câncer que está no óleo. Pergunta para o Greg se ele aporta alguma coisa aí, Robert. Além disso. Não. A resposta dele foi muito parecida. Outra pergunta aqui. Perfeito, essa pergunta DCON só pode ser utilizado em conjunto com ESP. Boa pergunta. Não, a DCON pode ser utilizado, esse caso de estudo da temperatura, por exemplo, a ESP não foi utilizado, foi um screw compressor, aqui perto de Houston, e a gente não tinha condições de colocar um sistema de filtro, então a gente colocou o tratamento DCON. Exatamente. Então, não é necessariamente ele está associado. É lógico que se você usar os dois, há casos, segundo o Greg me fala, que ele entra com os dois antídotos, né, para melhorar a eficiência. Agora, está mais que provado que esse produto que eles desenvolveram é potente demais, dissolve muita coisa, e tem a compatibilidade associada, né, Robert, que é mais importante de tudo. Mais uma pergunta. Eu tenho um sistema hidráulico. Qual é a frequência que eu deveria fazer? Se eu deveria fazer teste de MPC, qual a frequência que eu deveria fazer? Vou dar minha opinião, depois o Robert complementa. Você tem que fazer mais vezes, quanto mais crítico for o teu sistema, né? No começo, você tem que começar a medir para ganhar um histórico. E você pode, na medida do possível, tentar espaçar esses intervalos de coleta. Não podemos esquecer, o colega aqui fez a pergunta, que é um modo de falha aleatório. Ele não é previsível, ele não está associado a tempo. Não só esse modo de falha, mas outros modos de falha da lubrificação estão todos aleatórios. Então, como é que você descobre que está doente, né? Como é que eu sei se eu tenho Covid? Eu tenho que ir lá fazer o teste, né? Eu tenho que testar. Aí saber se eu tenho ou não tenho, se eu já tive, se eu tenho ou não tenho anticorpos, se eu tenho a doença, se eu já tive a doença, você tem que testar. Então, no começo, Robert, eu sugiro testar numa determinada frequência, pode ser, depende da criticidade, mas você precisa ganhar um histórico. Sem esse histórico, você não pode tomar decisões. Eu vejo, por exemplo, gente fazendo ensaios de verniz uma vez por ano, como se fazem em transformadores. Eu acho muito pouco, é muito arriscado. E como eu estou falando, estamos falando de câncer, né? Estamos falando de câncer, não estamos falando de qualquer doença. Então, acho que é ganhar histórico, Robert, dependendo da análise, espaçar ou diminuir os intervalos. Vê o que o Greg sugere aí, Robert. Bom, a resposta do Greg foi mais envolvido com, você pode imaginar, com aplicação de 3 a 5% de DCON. Então, referendo a nossa experiência no laboratório aí em São Paulo, que colocamos DCON naquele MPC da Bahia, e eu acho que em 30 minutos abaixou de 40 a 11 o MPC. O que ele fala é que em 24 horas tira outros. Eu sei que o caso do screw compressor aí, aqui em Texas City, ele saiu para almoçar e a indicação de temperatura já tinha baixado em 2 horas. Então, eu sei que a resposta dele é 24 horas depois de colocar 3 a 5% de DCON no sistema, faz outro, puxa outro teste. Né? O produto dissolve, não tem dúvida, né? Porque eu mesmo pude ver isso daí. É uma coisa que a gente não está muito acostumado, né? Mas é uma tecnologia diferente. É muito interessante a abordagem aí, você baixar rapidamente. É o tal negócio, Robert. Se você tem isso como objetivo, você tem essa pressão do tempo, você não pode correr o risco, você tem que entrar com um solvente associado. Não tem dúvida, eu concordo totalmente.
Ok, eu acredito que essas são todas as perguntas por enquanto. Ok. Mas alguém tem algum comentário? Não sei se você está abrindo mais perguntas. Como que você está fazendo aí, Robert? O pessoal está mandando para o chat, é que eu não tenho acesso. Não, sim, exatamente, a gente tem condições de receber as perguntas, essa foi a última, então eu gostaria de agradecer muito a tua presença, a presença de todos, mas especificamente a tua, Marcelo. Como ele falou, meu nome é Robert Stroll, eu trabalho como diretor de vendas da América Latina, a gente tem vários representantes aí no Brasil, por favor, entre em contato comigo, com o Marcelo, com o Greg. A gente pode fazer essa apresentação em PowerPoint ou também um vídeo da conversa hoje a todos. E muito obrigado a você, Marcelo. Eu estou recebendo uma mensagem, tem uma pergunta aqui de alguém. Você está recebendo alguma coisa? Você está recebendo ou não? Eu não, mas o Greg deve estar e você deve saber. Então, acho que é o Roberto que está pedindo. Roberto, depois a gente responde, tá? Porque eu não tenho acesso a nada aqui, Roberto. Deixa eu só um minuto. Deixa eu ver. Não, eu acredito que por enquanto é só isso. Sem problema. Eu entro em contato com você, Roberto. Fica tranquilo. Queria agradecer, pessoal, mais uma vez o prestígio de vocês, a confiança da Fluitec em me chamar para fazer essa apresentação, né? A responsabilidade, a confiança que eles têm na minha pessoa. É isso que vale, é para isso que a gente trabalha, para isso que a gente constrói uma carreira. Obrigado, Robert, Greg, Cris, Soto, todos os colegas da Fluitec. A gente está à disposição para cooperar com vocês aí que se necessário. Ok. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. E boa tarde para vocês. Até mais.